Alguns vídeos passados aqui eu postei sobre a fome e mostrei que 50% da população brasileira está com sérias dificuldades de comprar comida, de se alimentar. Muitas pessoas comentaram dizendo, não é assim, aqui na minha cidade não está assim, não estou vendo isso, Romulo, seu sensacionalista, 50%, imagina, não está tudo isso não. Pois é, pessoal, as pessoas estão duvidando disso. O detalhe é que você pode não estar vendo isso acontecer porque você deve estar aí na sua vida boa, você deve estar aí na sua casa. Você pode ter uma aquisição maior e não está vendo o que o povo realmente necessita está passando. As pessoas estão há mais de um ano sem trabalhar, já estavam sem trabalhar. O Brasil já vinha numa crise muito grande de desempregados, então já estavam com grande dificuldade de se alimentar, pessoal. Você não tem noção de quantas pessoas se vão pela fome por ano no Brasil, se eles não falam, mas são muitas. Tá? Então assim, o que eu quero falar aqui para você é o seguinte: eu quero que você faça um dia de jejum, um só. Um dia de jejum, não mais que isso. Pelo menos por enquanto, um dia. Eu quero que você fique apenas 24 horas sem comer nenhum alimento sólido. Pode beber água, mas nenhum alimento sólido. Eu quero que você fique um dia, apenas 24 horas, sem comer nada sólido. Tá? Esquece arroz, esquece carne. Peraí, arroz, carne. O que é isso? Eu lembro que eu já ouvi falar nessas palavras, mas não me lembro que gosto tem, nem o que é isso aí. Arroz e carne. É de comer isso aí? Não estou exagerando não. Tem muitas pessoas que não comem um pedaço de carne há muito tempo. E você talvez não saiba disso. Eu quero que você fique 24 horas. Sério, eu não estou brincando, não é pra, não estou forçando barra nem sendo sensacionalista aqui. Estou falando o seguinte: faça 24 horas de jejum para se consagrar. Peça perdão aos seus pecados, purifique-se. Você sabia que o jejum auxilia na purificação? O jejum é uma forma e um método bíblico muito viável à purificação. E isso faz bem ao seu organismo também. O seu corpo, ele tem toxinas nos alimentos, você ingere coisas que não são muito benéficas às vezes, ainda mais hoje, né, pessoal, com tudo que estão liberando aí nas lavouras e pelo ar também. O jejum é uma forte forma, eu vou chamar assim, de você se purificar. E ao mesmo tempo você vai ver o que é passar fome. Você vai ficar 24 horas sem se alimentar. Então você vai ver o que é o seu estômago doer de fome. E tem pessoas que já fazem 3, 4 dias que não conseguem comer nada no Brasil. E não são poucas, são muitas. Mais de 19 milhões de pessoas estão passando fome, fome séria no Brasil. Tem noção do que é isso? Tem noção do que é 19 milhões de pessoas? É muita gente, pessoal. Agora estão dizendo aí que 300 mil é o problema. Eu acho que 19 milhões é muito mais problema do que 300 mil. E que a fome, ela é muito mais severa, muito mais prejudicial que isso que está acontecendo no mundo todo. Então logo, olha só, faça isso. Eu vou ler alguns textos bíblicos para você ver, olha só. Em Matitiarro, capítulo 17, ou seja, Mateus 17, os discípulos estavam tentando expulsar um demônio. No versículo 14, quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Olha só o segredo aqui. Então o Messias exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Outras traduções dizem: até quando terei que aguentá-los ou suportá-los? Aqui diz: até quando vos sofrerei? É a mesma coisa, né? Trazei-me aqui o menino. O Messias ficou até irritado com essa situação, por falta de fé e falta de oração e falta de jejum. Olha só, compreenda o segredo do jejum. Então o Messias repreendeu o demônio, olha aqui, ó. E este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. O que o Messias fez que os discípulos não fizeram? Olha só qual que é o segredo aqui. Então os discípulos, aproximando-se do Messias, perguntaram em particular: por que motivo não podemos expulsá-lo? E ele respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Quando você tem pouca fé, as coisas não acontecem. Mas tem que ser a fé genuína, a fé verdadeira.
Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui e para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Aí no verso 21 que está o segredo. Mas esta casta não se espelhe, senão por meio de oração e jejum. E é aqui que está o segredo. Muito provavelmente aqueles discípulos não estavam jejuando, eles não tinham fé suficiente para isso. O Messias foi lá e expulsou o demônio. O menino ficou curado porque jejum. A fé do Messias, a oração do Messias e o jejum foram a causa da cura. Então, hoje talvez você pode estar passando por dificuldades por falta de jejum. É sério isso? Experimente para você ver. E quando Daniel então orou aqui em Daniel capítulo 9, verso 3, como é que ele começa? Voltei o rosto para o Senhor para buscar com oração e súplicas, com jejum. E aqui ele já começa a oração, orei ao Senhor, meu Pai, confessei e disse, Senhor, grande e temível. Olha quem é o Pai. Grande e temível, que guarda as alianças e misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. O jejum é uma arma muito poderosa no campo espiritual. Então, assim, o que eu quero que você faça? Faça 24 horas de jejum. Você vai acordar, você vai colocar os joelhos no chão e vai orar no seu quarto, em segredo, em secreto. Somente ao Pai, a oração é ao Pai. E você vai ficar 24 horas jejuando. Você vai orar, você vai fazer suas coisas depois, enfim, pode viver a sua vida normal. Mas fique sem comer por um dia. Então você vai ver a fome que as pessoas estão passando. E a outra você vai aproveitar e vai se consagrar, você vai se purificar. Depois você vai se alimentar de novo no findar das 24 horas. E se você quiser realmente um jejum poderoso que vai mexer com a sua vida, aqui é um segredo, faça 3 dias de jejum direto. Não estou dizendo para você fazer isso logo. Não aconselho isso. Comece aos poucos, experimente 1 dia de jejum, depois se alimente, depois experimente 2 dias de jejum, tá? 48 horas, depois se alimente de novo por vários dias, e quando você acha que estiver bem ou acostumado, faça então as 72 horas de jejum. 3 dias de jejum, sim, sem comer nada. Não se preocupe que você não vai ficar mal, a não ser que você tome remédios. Aí eu não aconselho, porque eu não sou, nem um pouco apto a indicar para você o que você deve fazer na sua alimentação. Todavia, se você puder, se você é apto, se você quiser, consulte seu médico, a fazer então 72 horas de jejum. Você vai ver que todas as toxinas do seu organismo vão sair. Tudo que é ruim de você vai sair nesses 3 dias de jejum. E beba água durante esses 3 dias. Você vai ver o que vai acontecer. Mas não faça apenas jejum só por fazer, esperando algo melhorar. Faça jejum porque você quer agradar o Pai, porque você quer se consagrar, porque você quer se purificar, porque você quer ficar longe do pecado, porque você quer fazer as coisas corretas, porque você quer viver em arrependimento, porque você quer largar iniquidades. Faça isso para agradar, para ser kadosh, separado, puro, e não visando coisas terrenas, ok? Mas sim, se você tiver algum problema que está realmente te incomodando, faça assim. Se você achar por bem fazer os 3 dias de jejum, se você quiser, é uma arma poderosa no campo espiritual. Quebras de maldições, quebra de magia negra, quebra de várias coisas. Os 3 dias de jejum em oração funcionam sim. Eu já fiz muito isso e sou prova disso. Literalmente você tira de si mesmo, simplesmente cai por terra. Todo o peso que você tem, peso nos ombros, você sente que está caminhando na rua assim, pesado, você sente desânimo, faça os 3 dias de jejum e você vai se libertar disso em oração sincera. Lembre-se sempre disso. A oração ao Pai, leia Mateus capítulo 6 para entender como que é a oração, está lá. Sempre ao Pai, não ao Espírito e nem ao Messias, porque é o Pai que ouve a oração e o Pai que atende a oração. Então, em segredo, sem ninguém saber, e não conte para ninguém que você vai fazer esse jejum, porque escrituristicamente não se deve falar para ninguém. Fique em silêncio. Não é para você mostrar que está jejuando, sofrendo, fazendo jejum, não. Fique bem, tá? Mas comece devagar. Comece devagar. Esse é o meu conselho que eu dou aqui para você, ok? Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida para esclarecer, porque essa questão aí, se você não pode ficar sem comer, sem se alimentar de alimentos sólidos, então não faça o jejum, porque consulte um especialista primeiro, tá? Isso é para quem pode realmente ficar sem comer.
né, esses dias que eu mencionei, só isso. Mas volte a comer depois, não faça coisa errada, não se prejudique por causa de um vídeo na internet. Né? Então, assim, são só conselhos e orientações que eu dou, mas você deve fazer isso da forma correta. Logo, né, faça da forma certa se for fazer. E se você ver que não está conseguindo ficar sem comer, então coma, se alimente. Vai fazer o quê? Né? Você vê várias partes da Escritura, por exemplo, o apóstolo Paulo, né, ele ficou vários dias sem comer, em torno de 16 dias no navio. Daniel ficou 21 dias sem comer alimento sólido, Moisés e o Messias 40 dias e 40 noites sem comer nada. Moisés no Monte Sinai e o Messias no deserto. Então, assim, só com a presença do Pai, do Criador, a comunhão é tão forte com o Pai que a pessoa nem tem vontade de comer. E, por experiência própria eu falo, no terceiro dia, que eu já fiz várias vezes, né? Sempre no terceiro dia você se sente levíssimo. Parece que você, quando caminha, você não está andando no chão, você está flutuando, é incrível. Então é muito, muito bom isso e benéfico para você em todas as áreas. Depois, volte a alimentar-se normalmente, né? Aos poucos. Não fique mais do que 3 dias. No máximo 3 dias e meio. Eu já fiquei mais, já fiquei 4 dias sem comer. Em consagração total. E é muito bom. Uma coisa que eu noto é que, assim, dá uma leve dor nas costas e às vezes uma dor de cabeça, dependendo, né? Porque você fica muito tempo sem comer, então, né, o descanso também, o organismo tem a questão de se alimentar bem, descansar. Então, assim, durma bem, né, durma sempre normalmente. É só mesmo a questão da alimentação sólida. A água você bebe, quanto mais melhor, tá? Depois você volte a se alimentar normalmente, tá bom? Então é isso, espero que tenha entendido e não haja maus entendidos nesse vídeo, ok? Então é isso, canal no YouTube é isso, meus 3 canais, Romuland, canal do Rômulo e Cortes do Rômulo, Face, Insta e Telegram, Rômulo Marasquinho. Telegram com mais de 66 mil inscritos, me procure lá. Deixa o like, compartilha esse vídeo, e-mail para contato marasquinho@gmail.com. Grande abraço e fique na paz.